Olá, meu nome é Bruna, sou acadêmica de enfermagem e estarei falando sobre um método contraceptivo de barreira, o diafragma. O diafragma é um método contraceptivo de barreira que virá evitar que o espermatozoide entre em contato com o óvulo, evitando a fecundação e, consequentemente, a gravidez. Ele tem um formato de cúpula e ele é constituído por um anel flexível que é envolvido por uma camada que pode ser de silicone ou látex. Ele é introduzido no interior da vagina da mulher de modo que cubra completamente o colo uterino. Alguns pontos importantes sobre o diafragma é que existem diferentes tamanhos de diafragma. Então, para a mulher saber qual é o tamanho, recomenda-se que ela faça uma consulta, passe por um profissional, por um médico, por um ginecologista, para estar sabendo o tamanho ideal. Ele deve ser colocado no canal vaginal, no interior da vagina, de modo a cobrir todo o colo uterino. E ele pode permanecer dentro da mulher num período máximo de 24 horas e ele deve ser colocado de 15 a 30 minutos antes da relação sexual. E ele deve ser retirado depois de 6 a 8 horas após a relação sexual. E após o uso do diafragma, ele deve ser lavado com água limpa e sabão neutro e ele não deve ser utilizado durante o período menstrual. Para ter a maior eficácia do diafragma, recomenda-se que faça o uso conjunto com o espermicida, coloque no interior do diafragma o espermicida para que se tenha uma maior eficácia. Ele tem a eficácia de 90% e uma chance de falha de 10%. O uso desse contraceptivo ele é indicado para mulheres que já tiveram relações sexuais e não apresentam infecções do colo do útero, infecções na vagina e nem no trato urinário. E mulheres virgens com alergia a látex e que tenham problemas no colo do útero não podem fazer o uso do diafragma. E por se tratar de um método de barreira não hormonal, ele não possui efeitos adversos, mas apesar disso, ele não garante a proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, como HPV, HIV, herpes genital. E como é feito para colocar o diafragma, Primeiramente, antes fazer a lavagem das mãos, vai colocar o espermicida, Colocar um pouco de espermicida dentro do diafragma, ela vai dobrar o diafragma, como mostra na figura, e introduzi-los em direção ao fundo da vagina. Aí depois é só ajustar com o dedo do indicador a borda do diafragma no osso pubiano. Pessoal, meu nome é Larissa e eu vou continuar conversando com vocês aqui dentro do conteúdo de métodos contraceptivos sobre o capuz cervical. O capuz cervical, pessoal, como está ilustrado na imagem acima, ele é esse corpo feito de látex ou silicone, macio, no formato de um chapéu. Ele possui um diâmetro de 22 a 26 milímetros, então ele tem um aro menor do que o do diafragma um pouco. Ele possui uma alça ou um cordão para facilitar a sua remoção e é um aparelho que recobre apenas o colo do útero. O capuz, ele é um método contraceptivo de barreira, ele atua impedindo a entrada dos espermatozoides no interior do colo uterino. Para sua colocação, é necessário uma consulta inicial com um profissional da área da saúde, no caso um ginecologista, para verificar qual o melhor tamanho, porque o colo do útero, depois da gravidez e do parto, ele sofre uma alteração. Então, é muito importante esse ajuste no tamanho para a eficácia desse método. O capuz, ele deve permanecer no local por no mínimo 6 horas e no máximo 48 horas após a relação. Ele é um aparelho que pode ser lavado e reutilizado em até 1 ano. A sua inserção, gente, a forma com que colocar é muito prática, Eu coloquei aqui o passo a passo ilustrando, Você vai pegar o capuz, vai lavar suas mãos, o capuz, o espermicida ou um gel lubrificante, vai passar no capuz, nas bordas, nos seus arqueamentos, vai pegar as laterais, pressionar, apertar mesmo
e colocar ele no sentido de para dentro e para cima, para ele se encaixar lá no colo do útero, como se fosse um tampão. E para retirar, você fica na posição de cócoras, que é aquela agachada. Você vai pressionar as laterais dele para tirar a sucção e puxar por essa cordinha ou por esse cordão que eu disse para vocês, para o exterior da vagina. Bem simples, né? Exige um pouco de prática, mas é possível colocar. Depois eu coloquei aqui para vocês algumas vantagens e desvantagens do capuz. Algumas das vantagens são: ele pode ser usado na hora que você precisar, pode ser facilmente carregado com você, né, para outros lugares, não é afetado por outras medicações, pode ser usado enquanto você amamenta, é livre de hormônios e ele tem um baixo custo, né? É um aparelho aí de fácil obtenção e de fácil acesso também. Algumas desvantagens do capuz o seu uso aí, igual eu falei pra vocês, pode exigir um certo tipo de prática, mas nada assim, um bicho de 7 cabeças. Nem sempre ele é adequado para mulheres que eficácia, né? Ele garante aí de 90% a 92%, então ele tem uma margem de erro consideravelmente alta. O capuz, ele também pode causar algumas irritações, algumas coceiras. Após 48 horas, como eu falei com vocês, que é o máximo que ele pode permanecer depois da relação sexual, ele pode causar uma infecção muito rara, que é a síndrome do choque tóxico, que é grave. É muito rara, mas ela é muito grave. E ele não protege quanto às doenças sexualmente transmissíveis, que são aí as ISTs. Rapidamente, gente, né, falamos aí sobre o capuz cervical, e agora eu vou falar para vocês um pouquinho do gel, né? O gel também é um método contraceptivo, né? Como que ele atua? Ele vai atuar aí alterando o pH vaginal, né? Que ele já é um pouco ácido, então ele mantém esse ambiente do interior da vagina ainda mais ácido. Então ele inviabiliza a fecundação do espermatozoide com o óvulo, né? Atrapalha aí na sua locomoção, em toda a queadura do espermatozoide, porque o ambiente vai estar muito ácido. É recomendado aí, gente, que o gel seja utilizado juntamente com outro método contraceptivo de barreira, por exemplo, preservativo, o diafragma ou o capuz cervical, porque ele tem um número alto de erro, né, de falha, considerando o espermatozoide, porque o ambiente vai estar muito ácido. É recomendado aí, gente, que o gel seja utilizado juntamente com outro método contraceptivo de barreira, por exemplo, preservativo, o diafragma ou o capuz cervical, porque ele tem um número alto de erro, né, de falha, consideravelmente muito alto. Então, é indicado utilizar com outro método. Coloquei para vocês aí a caixinha de um e coloquei também como que deve ser utilizado, né? O gel, ele vai ser usado naquele aplicador, né, que a gente puxa, né, suga o gel, coloca no interior, né, no canal da vagina e aplica. Não dói, tá, gente? É bem simples. Então, ele deve ser colocado aí no máximo 1 hora antes da relação e reaplicado a cada relação. Coloquei também para vocês algumas vantagens e desvantagens do gel. Ele pode ser usado na hora que você precisar também. É fácil de utilizar, né? Porque esse aplicador é bem fininho mesmo, só você inserir e aplicar o gel. Ele também não contém hormônios, é de fácil obtenção, custo também. Pode sim causar algumas reações alérgicas, coceiras. Não deve ser utilizado como método contraceptivo isolado, sozinho, né? Deve ser associado com outro método. E ele também não protege contra as ISTs. Olá, gente! Agora eu vou falar um pouquinho sobre o método contraceptivo de barreira, a camisinha, no caso a feminina e a masculina. O que é a camisinha, né? A camisinha é um método contraceptivo de barreira feita de látex, impede a ascensão do espermatozoide ao útero, né? Prevenindo uma gravidez não planejada. E também previne contra doenças sexualmente transmissíveis, né, gente? E há 2 tipos de camisinha, a feminina e a masculina. E agora eu separei um pouquinho o que a gente deve saber sobre a camisinha, né? Algumas curiosidades.
nunca utilize o preservativo feminino junto com o masculino. A gente só pode usar um deles. Os dois juntos não dá certo, porque pode acontecer, né, os dois em contato, dar atrito e rasgar, e não é o que a gente quer. Verifique sempre a data de validade. Gente, isso é muito importante, porque se ela estiver vencida, pode acontecer de rasgar com facilidade, né? Logo que houver a ejaculação, no caso a masculina, deve-se retirar o pênis da vagina antes dele ficar flácido, porque senão o esperma pode sair, né, para fora da camisinha e não é o que a gente quer. E agora são umas perguntas também, que são curiosidades, que têm resposta. Precisa usar a camisinha durante a menstruação? Sim, gente. Ainda é possível engravidar durante a menstruação. Isso depende muito do ciclo da mulher, né? Mas é sempre bom continuar usando. As camisinhas são uma forma eficaz de contracepção? Sim. Tem estudo que comprova que de 50 mulheres que usam camisinha durante um ano, uma só engravida usando a camisinha de forma correta, né? Importa qual lubrificante eu uso? Sim, importa muito. Quando a gente se usa camisinha, deve-se usar lubrificante à base de óleo ou silicone. Lubrificante à base de óleo não deve ser usado com preservativos de látex, porque pode ocorrer de rasgar com muita facilidade, né? O atrito entre os dois ali, então deve-se evitar. Agora eu vou falar pra vocês como colocar a camisinha feminina e como colocar a masculina. Ó, eu vou falar e eu vou falando e abrindo pra vocês. Aqui a gente tem um preservativo feminino, fechadinho. Tem umas instruções aqui atrás também, tá? Mas, basicamente, a gente tem que verificar se a camisinha tá toda fechadinha, tá vendo? Sem rasgo, sem nada. E a gente vai abrir sempre com a mão, ok? Nada de dente, gente, nada de dente. Essa é a camisinha feminina. Dobre o anel menor. Esse anel menor aqui em forma assim, tá vendo? A gente vai introduzir o anel menor até o final da vagina. Você vai virar ele de um jeito que fique melhor pra você. Você vai virar ele do jeito que acha melhor pra introduzir, ok? E a argola maior fica pro lado de fora da vagina. E depois que tiver o ato sexual, você retira. Pra retirar, você vai contorcer aqui pelo lado de fora e puxar. Agora eu vou mostrar pra vocês da camisinha masculina. A gente vai abrir delicadamente com as mãos. Nada de dente, gente, pelo amor de Deus, nada de dente. O que a gente vai fazer? Tá vendo esse espacinho aqui? Esse pininho? A gente vai apertar, dar uma enroscadinha pra segurar todo o ar que tem aqui dentro. E aí vai descer com ela em volta do pênis. E aí a gente tem que prestar muita atenção para qual lado desenrolar, tá vendo? A argolinha vai ficar pro lado de fora aqui, ó. Depois de usar a camisinha, aqui é a camisinha masculina, lembre-se sempre com a pontinha apertada, enroscadinha, para não entrar ar, porque é aqui que o esperma vai ficar, nessa pontinha. Depois que você usou a camisinha, você vai retirá-la e dar um nozinho aqui, ó, porque o esperma vai estar todo aqui. Então, a gente vai dar um nozinho, assim, e vamos descartar, ok? E, gente, muito importante, nada de usar a camisinha mais de uma vez, tá bom? Usou uma vez, tem que descartar. Olá, meu nome é Elimar. Eu estou aqui para explicar um pouco para vocês sobre espermicida. O que é espermicida? Espermicida é uma pomada contraceptiva, melhor dizendo, pode ser encontrada em pomada, comprimidos, supositórios, espumas, entre outros. E esse espermicida, ele trabalha degradando a cápsula protetora do espermatozoide. Como que isso funciona? No meio da sua substância, no meio da sua composição dessa pomada, ela
ela tem um potencial, uma substância chamada monoxinol 9. E essa substância, ela vai agir em 3 formas dentro do corpo para evitar a gravidez. Primeira, tirando esse revestimento desse espermatozoide para que ele não consiga depositar seu material genético dentro do óvulo. Ele não consegue perfurar o óvulo. Segundo, tirando a mobilidade do espermatozoide. Ele não consegue chegar no seu alvo. E terceiro, matando o espermatozoide, tirando a vitalidade desse espermatozoide. Com isso, nós podemos entender que ele é bastante eficaz. Mas ele aumenta o seu índice de eficácia quando usado com o acompanhamento de outros preservativos, né? Que é o preservativo masculino, feminino, né? Tabelas. Então, quando se linka o espermicida com esses preservativos, o resultado é muito mais benéfico. Só que aí nós temos que entender que esse medicamento ele também tem contraindicações. E são elas: ferimento no canal vaginal, irritabilidade do canal vaginal. E nós podemos entender que nós podemos fazer um linkamento que quando há uma falta da integridade do canal vaginal, nós podemos entender que é uma porta de entrada para outras doenças como o HPV. Então, com isso, nós podemos entender, para evitar a gravidez, o espermicida ele é eficaz, mas ele não é eficaz para doenças sexualmente transmissíveis, não é eficaz para um HPV, não é eficaz para uma doença fúngica ali no canal vaginal. Todas as mulheres podem usar isso. Todas as mulheres podem fazer uso do espermicida. E é interessante também, como eu disse mais atrás, que o espermicida nós encontramos em várias formas, né? São comprimido, pomada, espumas, supositórios. E dentre essas formas, nós encontramos o comprimido. Existe uma indicação, né? A indicação desse material é que ele seja depositado em forma de comprimido 15 minutos antes da relação sexual. Olá, outro conhecimento que eu queria passar para vocês é sobre a esponja contraceptiva. Ela não é muito falada aqui no Brasil, porque ela não produz aqui no Brasil, não vende aqui no Brasil, mas ela é um dispositivo pequeno, de lastex, macio, e que pode ser introduzido pela própria mulher. A mulher introduz momentos antes da relação sexual, e ela pode ser tirada de 24 horas depois até 30 horas depois da relação. Recomendado pelo médico não tirar antes de 6 horas após a relação sexual. Ela é introduzida pela mulher e na sua introdução é necessário a mulher umedecer esse dispositivo com água filtrada e introduzir o mais profundo possível no canal vaginal, para que esse dispositivo tenha a eficácia de proteger o colo uterino e impedir com que o espermatozoide chegue no seu objetivo. Esse é mais um conhecimento que eu queria passar para você. Espero que vocês tenham gostado. Olá, meu nome é Laísa e eu vou explicar um pouquinho sobre os métodos contraceptivos cirúrgicos, que são a laqueadura e a vasectomia. Mas o que é a laqueadura? A laqueadura é uma cirurgia de esterilização feminina em que é feito um corte, amarração ou colocação de um anel nas trompas de falópio, interrompendo assim a comunicação entre o ovário e o útero, o que impede que o esperma chegue até o óvulo e ocorra a fecundação, prevenindo permanentemente a gravidez. Mas como é feita a laqueadura? A laqueadura é um procedimento cirúrgico simples, realizado pelo ginecologista e que dura cerca de 40 minutos a 1 hora e pode ser feito durante a cesárea.
evitando ter que fazer uma nova cirurgia, mas também pode ser feita por videolaparoscopia, sendo o procedimento menos invasivo. Mas quem pode fazer a laqueadura? Segundo a Lei de Planejamento Familiar, a laqueadura ela pode ser indicada para mulheres com mais de 21 anos, que possuem ou não filhos, mulheres que tenham pelo menos 2 filhos vivos e que não desejam engravidar mais, situações também em que uma gravidez pode causar sérios riscos para uma mulher ou para o bebê, como possuir doenças cardíacas, pulmonares ou renais graves, problemas de RH negativo, pressão arterial muito alta ou diabetes grave, especialmente em mulheres que já tiveram muitos filhos, por exemplo. Também mulheres que realizaram 2 ou mais cesáreas ou que apresentam algum risco à vida se engravidar novamente, podendo, nesses casos, ser feita durante o parto cesáreo. Mas também é importante ressaltar que, apesar de terem condições em que a laqueadura pode ser recomendada pelo ginecologista, a decisão de fazer uma cirurgia é da mulher e, por isso, deve-se discutir com o médico as vantagens, também as desvantagens, a possibilidade de falha e possíveis complicações da cirurgia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens. Algumas vantagens da laqueadura seriam que é um método contraceptivo permanente e eficaz, não sendo necessário usar outros métodos contraceptivos, evitando esquecimento ou falhas, como ocorre com a pílula. Previne a gravidez imediatamente após sua realização, rápida recuperação, não existe efeitos colaterais a longo prazo, não interfere no ciclo menstrual. Também não afeta a produção hormonal, não interfere na libido, não interfere na amamentação quando é realizada após o parto e reduz o risco de câncer de ovário. Algumas desvantagens da laqueadura seria o método difícil de reverter, possibilidade de falha da cirurgia, um aumento do risco de gravidez tubária ou ectópica, possibilidade de arrependimento após a cirurgia, especialmente no caso de mulher que deseja ter filho novamente, risco de hemorragias ou danos do intestino, bexiga ou vasos sanguíneos durante a cirurgia. Outras desvantagens também seria o risco de cólicas intensas ou dor pélvica durante a menstruação, risco de efeitos colaterais da anestesia. E também outra desvantagem seria que não previne contra infecções sexualmente transmissíveis, que seriam as ISTs, como a gonorreia, clamídia, sífilis ou HIV. A laqueadura ela não previne contra as ISTs. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas dúvidas frequentes que surgem a respeito da laqueadura, que seria, é possível engravidar após a laqueadura? É uma dúvida frequente. A laqueadura, ela tem uma eficácia de cerca de 99%, ou seja, a cada 100 mulheres que realizam o procedimento, uma engravida, o que pode estar relacionado com o tipo de laqueadura realizada, estando principalmente relacionada com a laqueadura que envolve colocação de anéis ou clipes na trompa, ou seja, não é feito corte. Outra dúvida também frequente é como é a recuperação após a laqueadura. E assim, é importante que a mulher tenha alguns cuidados para que sejam evitadas complicações. Para isso é recomendado evitar ter contato íntimo, realizar tarefas pesadas, como limpar a casa ou praticar atividade física, por exemplo. Além disso, durante o período de recuperação, é importante que a mulher fique em repouso e tenha uma alimentação saudável, que ajude na cicatrização, assim como realizar caminhadas leves, de acordo com a orientação do médico, no caso ginecologista ou ginecologista, né, para favorecer a circulação sanguínea e promover a recuperação mais rápida. No entanto, caso exista algum sangramento anormal ou dor excessiva, é importante comunicar o ginecologista para que seja feita uma avaliação
e iniciado um tratamento, caso haja necessidade. Outra dúvida frequente seria se possui complicações ou não. A laqueadura ela é considerada um procedimento seguro. No entanto, como outras cirurgias, pode ter riscos, como hemorragia, infecção ou lesões em outros órgãos internos, por exemplo. Então, há complicações sim. Agora eu vou falar sobre a vasectomia. O que é a vasectomia? A vasectomia é um procedimento cirúrgico que impede o homem de ter filhos, falando assim resumidamente. Mas é uma cirurgia que interrompe a circulação dos espermatozoides produzidos pelos testículos e que são conduzidos, para os canais que desembocam na uretra, impedindo a gravidez. No caso, seria essa cirurgia, que interrompe essa circulação dos espermatozoides. E como a vasectomia é feita? Seria uma outra questão. O médico ele aplica uma anestesia geral, uma anestesia local e retira o fragmento de cada um dos dois canais que levam os espermatozoides dos testículos ao pênis. O procedimento leva de 15 a 20 minutos e não há necessidade de internação hospitalar, podendo ser realizado no próprio consultório médico. Outra questão também são quem pode fazer, esse procedimento, esse procedimento cirúrgico, quem pode realizar. E no Brasil, a esterilização cirúrgica está regulamentada por uma lei, por meio da Lei número 9.263, de 1996, que trata do planejamento familiar, a qual estabelece no seu artigo 10º os critérios e as condições obrigatórias, à sua execução. De acordo com a referida lei, somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações. Como eu disse, o caso das mulheres, agora eu vou retratar o dos homens, que são homens com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade, ou pelo menos com 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo o aconselhamento com a equipe multidisciplinar, visando desencorajar esse procedimento, essa esterilização precoce. A segunda situação que é permitido, quando traz um risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado por um relatório assinado por 2 médicos. Além disso, a legislação federal impõe como condição para a realização da esterilização cirúrgica o registro da expressa manifestação de vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos de cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão, e opções de contracepção reversíveis existentes. A vasectomia ela possui algumas vantagens, que são, algumas das vantagens são método seguro para evitar a gravidez, não é necessário utilizar pílulas ou outros medicamentos, não é necessário interromper o ato sexual, cirurgia bem mais simples que a laqueadura de trompas femininas. Uma dúvida frequente é como fica, a vida sexual após a vasectomia. E muitos homens se recusam a fazer essa cirurgia porque imaginam que ela possa provocar distúrbios de ereção, no que estão completamente enganados. A vasectomia torna um homem estéril, mas não interfere na produção de hormônios masculinos nem em seu desempenho sexual. O corte do canal ele impede apenas a chegada dos espermatozoides até a uretra. O líquido produzido na próstata e na vesícula seminal continua sendo eliminado normalmente. E esses foram os métodos,
falar um pouco sobre os métodos contraceptivos cirúrgicos. Muito obrigada por sua atenção até aqui.